Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Meu nome é Nadine, sou nutricionista e atendo aqui na região da Grande Florianópolis e também online. A nossa próxima convidada hoje é a Adriele. Ela é terapeuta sistêmica e consteladora e ela vai contar um pouquinho da experiência que ela tem trazido para suas pacientes. Seja bem-vinda, Adriele. Obrigada, Nadine. Boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. Então, como a Nadine falou, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e eu iniciei a minha trajetória atendendo muitas pessoas na constelação que traziam dificuldades em relacionamentos, dificuldades com a relação com o dinheiro, com o profissional. Mas com o tempo, a busca mudou. Começaram a surgir muitas mães com muitas dificuldades na maternidade, sobrecarregadas, exaustas, mães que se perderam, já não sabem mais quem são, não conseguem mais se enxergar além de mães. Então, o foco hoje está um pouco diferente. Eu estou olhando mais para a mãe e para a maternidade, que também tem tudo a ver com a minha história de vida. Eu sou mãe também de um menino de 15 anos e eu só consegui me enxergar como mãe, olhar para o meu filho como meu filho, depois que eu me entendi como filha. Legal. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que funciona para se olhar para si e principalmente olhar para tudo aquilo que já se passou. Porque muitas das vezes a gente está tão focada no agora, não, só quero pensar de agora para frente. Mas não, muitas das vezes a gente vai ter que parar e olhar para trás, né? Exatamente, e essa é a maior dificuldade, por isso que as pessoas acabam procurando pelo atendimento, porque você olhar para o que passou é muito difícil, é muito doloroso, e tudo é muito sistêmico. O que isso significa? Tem a ver com a sua família, não é sobre você. Então, a constelação familiar, ela te ajuda nessa questão. Para você olhar para você, você vai ter que se olhar como pertencente àquele sistema familiar. E é como se cada família tivesse uma programação de funcionamento. E isso está gravado no teu inconsciente. Se você não olhar para esse padrão de funcionamento, você não vai entender o porquê a sua vida está do jeito que está, por que essa mãe está sobrecarregada, exausta, por que ela se perdeu nessa maternidade. Então, para você olhar para você, você precisa entender que você não é um ser isolado. Você tem uma história e essa história começou antes mesmo de você nascer. Começou com a sua família, com os seus pais. E muitas das vezes você estava com esse problema, daí você casou, daí já tem filhos, daí as coisas aumentam muito mais, né? E aí eu queria que tu me falasse quais são os sinais que elas dão dentro do casamento, dentro da maternidade, quais são os sinais, as causas que ela vem para você dentro do consultório. A gente costuma dizer que os relacionamentos são a primeira terapia, porque se você consegue perceber o que está acontecendo na tua relação no seu casamento, com os seus filhos, você começa a perceber onde estão as tuas dores. Então, essa mãe que casou e logo depois teve um filho e agora está sobrecarregada. Se ela começar a reparar que, na verdade, ela assumiu a maternidade sozinha e esse pai não tem espaço para ser pai, esse pai está acostumado a sempre deixar os cuidados da casa do filho com ela, é o primeiro sinal. E se ela olhar com bastante atenção, ela vai perceber que, na infância dela, os pais agiam dessa mesma maneira. É muito comum também, o primeiro sinal, quando é com os filhos. Quando você chega e fala, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Esse é um sinal enorme de que você tem uma dor e você não está olhando para o seu filho, está olhando para aquilo que te faltou na infância. E aquilo que te faltou na infância não é necessariamente o que o seu filho está precisando agora. Então, você vai reforçar mais uma dor. Então, aquele filho vai crescer também com uma falta que vai levar para frente para os seus netos. Então, são pequenos detalhes que as mulheres, as mães, acham que é comum, a sobrecarga, você não conseguir se priorizar, porque depois que você vira mãe, a prioridade é sempre o filho. Então, tirar aquele tempinho para descansar, parece que está errado. Então, não consegue descansar, não consegue fazer algo por ela. E aí chega o momento da exaustão, não sabe mais quem é, e chega a falar que eu darei para o meu filho aquilo que eu não tive. É a cerejinha do bolo, do que tem um padrão e uma dor muito grande ali. Sim. E eu acredito que nessa causa em si, por exemplo, assim, a criança ela já está crescendo, às vezes era um sonho, isso também equivale àquela criança, por exemplo, assim, o meu sonho era fazer aquele tipo de curso, aquele curso. E aí agora o filho também está crescendo, faz esse curso, ele faz. Será que isso também é para tapar aquela dor daquela mãe, que antes era criança? Perfeito. Perfeito, a sua fala foi altamente Porque eu vi um exemplo sistêmica. essa semana, daí eu lembrei disso também agora.
Exatamente, não, perfeito, porque é exatamente isso que acontece. Como tudo é sistêmico, está lá no inconsciente, Sim. aquela mãe, ela reage de acordo com as suas emoções. E os filhos, eles não aprendem com o que a mãe está falando, eles aprendem com o que a mãe está fazendo. Então, o filho sente aquilo que a mãe está sentindo. Eu, por exemplo, minha primeira formação é em direito. Foi o sonho da minha mãe, só que ela não pôde, ela se formou como professora. E o que eu fiz? Em honra à minha mãe, vou me formar em direito. Não estou atuando na área, então não era sobre mim. Então, e isso é em tudo, sabe? Às vezes a mãe queria um determinado tipo de casamento, um determinado tipo de casa, um determinado tipo de profissão. O filho vai espelhar isso. Muito por conta de que eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive, então ela vai direcionar ele para a vida que ela gostaria, e muito por conta daquele padrão de funcionamento no inconsciente do filho. Meu Deus. E é como você falou, né? São pequenos detalhes, são muitas coisas para ser tratadas, né? E eu queria que tu falasse pra gente, na prática, como é que você trata, né? Quais são os seus métodos, os seus serviços mesmo. Sim, depende muito do relato dessa mãe, tá? Então, tem mães que traz a dor dela e a gente trabalha com a constelação familiar. Então, é uma sessão única que tem, em média, ali umas 3 horas e meia. É algo muito profundo que a gente vai identificar onde é que está a dor dessa mãe que está fazendo ela repetir um padrão, está fazendo ela assumir o controle da vida do filho, que está levando ela para a exaustão. E, dependendo do caso, eu também trato com uma abordagem exclusiva, que foi criada por mim, não se encontra em outro lugar, que é a jornada Liberte-ser. Aqui a gente trata a vida inteira dessa mãe. Então, se tem uma mãe ali que tinha uma dificuldade com ela, no quesito de autoestima, insegurança, dificuldade em relação com a família, com a própria mãe, profissional, financeiro, a mãe que deixou os objetivos de vida morrer por conta da maternidade, a gente trabalha tudo isso em 6 sessões. Entendi. E eu queria que você falasse pra gente, né, se pudesse deixar seu WhatsApp, seu Instagram, porque para as pessoas que ficaram interessadas, que se encaixaram isso, assim, eu estou passando por isso, estou sentindo isso, eu preciso de ajuda, né? Ah, legal. É importante mesmo, antes de você contratar a terapia, você conhecer o terapeuta. Então, se quiserem conversar comigo, mais informações, me procura no Instagram, no Eloá_Adriele. Lá tem todos os links para contato comigo, sobre as minhas abordagens, e vão conversar diretamente comigo. Sim, ok. Muito obrigada, quero te agradecer, né? E esteja aí para as próximas vezes para a gente conversar muito mais, porque eu sei que tem muito mais a fundo, mais profundo para a gente entrar nisso, né? Obrigada, Nadine, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora e voltamos já já.